E se eu te dissesse que o governo dos Estados Unidos possui naves não humanas, que um cientista afirma ter tocado nelas, trabalhado e tentado fazer elas funcionarem? Seu nome, Bob Lazar. Bob Lazar viu tecnologia impossível, viu propulsão que não deveria existir. E o que aconteceu com ele é, no mínimo, assustador. E é isso que você vai ver a partir de agora. Meu nome é Pablo Lima, sejam bem-vindos ao meu canal Chave do Mistério. Se você quer entender o caso que abriu portas para a Área 51, virar fenômeno que é até hoje, se inscreve no meu canal aí e vem comigo. Robert Scott Lazar, mais conhecido como Bob Lazar, nascido em 26 de janeiro de 1959, formação em Física e Eletrônica. Segundo ele, estudou no MIT e no Caltech. Apareceu pela primeira vez em 1989 em uma entrevista explosiva. E foi aí que o mundo mudou. Bob contou que trabalhou numa instalação secreta, mas não na Área 51 em si. Ele trabalhou em S4. S4 seria um complexo enterrado nas montanhas perto do Lago Groom. Segundo ele, a função do lugar era simples e assustadora: engenharia reversa de naves não humanas. Bob afirmou ter visto 9 discos voadores, naves guardadas em hangares subterrâneos, e um deles, o que ele estudou, foi até chamado por ele de Sport Model. Era pequeno, metálico, sem parafusos, sem janelas, sem comandos humanos, e ele dizia a nave teria um sistema de propulsão antigravitacional, 3 amplificadores ter sido crescido e não construído de gravidade, capazes de dobrar seu espaço-tempo ao redor da nave. Segundo Lazar, a nave não empurrava o ar, caía em direção a uma distorção gravitacional criada na sua frente. Não usava combustível, não usava hélice, não usava turbinas, usava a gravidade. E o mais chocante, a energia era gerada por um elemento que na época nem existia na tabela periódica comercial, o que foi chamado e conhecido como elemento 115, ou o Num-Pentio. Décadas depois, o elemento 115 seria sintetizado em laboratório. Bob chegou a dizer que tinha autorização limitada. Cada equipe só sabia o necessário para aquela tarefa. Ele estudava o reator e os amplificadores. Ele disse também ter visto documentos afirmando que as naves eram de origem não humana. E pasmem, sim, são documentos oficiais. Ele disse que as naves teriam sido recuperadas em locais diferentes ao longo das décadas. A noite em que Lazar mostrou a nave aos amigos, levou seus amigos ao deserto em 3 noites seguidas. E ele sabia o horário exato dos testes de voo. Eles viram as luzes se moverem de formas inimagináveis, ou seja, de forma impossível. Tudo foi filmado em câmeras caseiras em 1989. E foi aí que tudo desmoronou. Perseguição, ameaça e apagamentos de registros. Depois de suas entrevistas, Bob disse que foi ameaçado, que os agentes do governo começaram a segui-lo. Sua esposa foi investigada sem saber, e aí as coisas começaram a ficar muito estranhas. Resultado: os registros acadêmicos dele desapareceram. Os registros de trabalho também desapareceram. MIT, não existe registro. Caltech, nada. Los Alamos, ele estava na lista telefônica interna, mas o oficial sumiu. E por que alguém apagaria tudo? E o que aconteceu depois com Bob Lazar? Depois do caos, Bob sumiu por um tempo. Mais tarde abriu uma empresa chamada United Nuclear. Trabalhava com lasers, químicos e materiais científicos. Logo depois, fez raras entrevistas por décadas, até retornar em um documentário com força em 2018. Bob Lazar, Área 51.
Flying Saucers. E nesse documentário ele nunca mudou sua história, nunca ganhou dinheiro com isso, nunca buscou fama e até hoje mantém a sua história igual anteriormente. Ele diz exatamente a mesma coisa. E por que o caso de Bob Lazar ainda é tão forte até nos dias de hoje? Porque ele contou o elemento 115 antes dele existir na tabela periódica. Porque Los Alamos confirmou que ele trabalhou lá. Porque ele descreveu a base S4 como ela realmente é. Porque ele descreveu tecnologia impossível, que hoje não parece ser tão impossível assim. E por que, mesmo de tanta pressão, tantos ataques e desinformação, nunca voltou atrás? Se o que o Bob Lazar contou for real, então não estamos sozinhos. E pior, nosso governo sabe de tudo. E sabe disso há décadas. E comenta aqui embaixo, você acredita em Bob Lazar? Ou você acha que isso tudo é encobrimento, desinformação ou experimento militar? Se inscreve no canal Chave do Mistério e eu vou ficando por aqui. Até a próxima.